Camila Gazzola do Polícia e Perícia. Não se esqueça, aqui aceleramos a sua aprovação. E agora, neste vídeo, nós vamos falar sobre os comentários da prova de Medicina Legal do concurso da Polícia Científica aqui do Paraná, onde nós tivemos como banca a OCP. Então vamos lá, pessoal, comentando questão por questão. A questão de número 41, só não se esqueçam, confiram se é a mesma prova que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Para não anotarem errado. Vamos lá. As queimaduras são lesões produzidas por agentes com temperatura elevada que, agindo sobre os tecidos, produzem alterações locais e gerais, cuja gravidade depende de sua extensão e profundidade. Segundo a classificação de Hoffman, as queimaduras de segundo grau são classificadas como... Pessoal, então eu tenho de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, tá bom? Com relação à dor, a partir do grau 3, que nós não temos mais essa questão da dor. Por quê? Porque aqui as terminações nervosas, elas são degradadas em decorrência dessa temperatura muito alta, ou seja, da queimadura, tá? Portanto, olha só, a letra B podemos eliminar, a letra C, a letra D. E eu fico, então, com a letra A e a letra E. Mas aí, como ele pediu de segundo grau, olha só, a letra E, ela tá falando até os planos musculares. E a cicatriz pode ser retrátil ou meramente queloidiana, com formação de vesículas ou flictenas na maioria das vezes. Na de grau 2, nós temos a presença das flictenas, a formação de flictenas, porém, não tem como se falar em atingir até os planos musculares, que fica aqui na de grau 3, tá? E eu falei isso com vocês em aula, portanto, a nossa alternativa é a de letra A. Olha só, no slide 8 da aula sobre agentes físicos, no caso temperatura, mais especificamente nas queimaduras em ação direta do calor, eu trabalhei com vocês primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, com relação à profundidade, tá? E falei também, olha só, as características da queimadura de segundo grau no slide 10 da aula. Nós temos a formação do que? Das flictenas, ok? E aí, pessoal, no aulão, eu também passei esse resumão aqui para vocês levarem para a prova, tá? E aqui, ó, segundo grau, flictenas, que são bolhas. E comentei das de terceiro grau, que atingem os tecidos e as terminações nervosas. E olha só, a de terceiro grau não sente dor, ok? Então, passei tanto em aula quanto no aulão. Pessoal, próxima questão. Uma mulher jovem de 20 anos de idade, com intenção de esconder a gravidez dos familiares, expulsa o concepto dolosamente, ou seja, ela quis, tá? Do seu ventre, na 25ª semana de gestação. Perante a lei, como essa situação é caracterizada? Direto e reto, tá bom? Crime de aborto. Quando nós falamos aqui do estado puerperal, eu mostrei para vocês lá no infanticídio, mas também temos um crime, ok? Então, pessoal, olha só. No conceito de aborto está no slide 4 da aula de sexologia. A expulsão prematura e violentamente provocada do produto da concepção, independentemente de todas as circunstâncias de idade, viabilidade e mesmo de formação regular. E a outra, a morte dolosa do ovo no óvulo materno, com ou sem expulsão ou a sua expulsão violenta seguida de morte, segundo Carrara, tá? Portanto, passei para vocês aqui a questão do crime de aborto, que também está no artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque, pena de detenção de 1 a 3 anos. Beleza? Então, trabalhamos isso também. Questão de número 43. É possível realizar a dosagem de álcool no cadáver desde que ainda não tenham surgido os fenômenos da putrefação. Comentei isso na aula de putrefação com vocês, que quando nós temos o cadáver putrefeito, os médicos, eles dispensam o pedido do exame toxicológico, porque isso pode gerar um falso positivo em consequência da presença dos gases, de outras substâncias bioquímicas que começam a surgir no cadáver putrefeito. Nos casos de morte violenta, principalmente em acidente de trânsito, a dosagem deve ser realizada preferencialmente, pessoal, no sangue, tá?
Eu passei para vocês no aulão uma questão que eu falei, né, sobre a questão da perturbação produzida pelo uso excessivo do álcool, tá? E eu comentei dessas questões das manifestações neurológicas, enfim, e falei que o exame toxicológico ele pode ser realizado no cadáver ou em pessoas vivas, e no cadáver nós retiramos o sangue e esse sangue é enviado então para toxicológico, tá? Bom, pessoal, questão de número 44. Um adulto jovem, 19 anos e do sexo masculino, tem relação sexual com conjunção carnal, ou seja, a penetração do pênis na vagina, com uma menor de 13 anos de idade. Então, olha só, ele é maior e ela é menor. Com o consentimento da menor, mas ela quis. Isso aqui ele colocou para confundir vocês, tá? Considerando o exposto, o jovem praticou estupro. Ok, essa é a alternativa, é a mais certa. Por quê? Nós temos, foi passado para vocês, nos crimes contra a dignidade sexual, coloquei lá no slide 4 da nossa aula, o crime de estupro. Olha só, o artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, que é a pena de reclusão de 6 a 10 anos, tá? E eu tenho o crime de estupro de vulnerável, tá? Olha só, que é um crime hediondo, tá no slide 5, artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, assim, pessoal, é o crime de estupro. Só que eu tenho o crime de estupro no artigo 213 e com menor de 14 anos no artigo 217-A, que fala, então, de estupro de vulnerável. O pessoal perguntou se cabe recurso. É bem relativo, tá? Se quiserem pedir utilizando essa diferença que eu acabei de falar para vocês do artigo 213 para o 217-A, que fala especificamente de estupro de vulnerável, tudo bem, mas eu não garanto. Pessoal, a próxima. Peraí. Aqui, 45. Tanatologia médico-legal. É a parte da medicina legal que estuda a morte e as suas repercussões na esfera jurídico-social. Para constatar a certeza de morte, é necessária a observação cuidadosa dos fenômenos cadavéricos, abióticos, imediatos e abióticos consecutivos ou mediatos, como eu tratei em aula. Diante do exposto, é correto afirmar que é um fenômeno cadavérico abiótico consecutivo ou esfriamento do cadáver. As demais, pessoal, é tudo fenômeno cadavérico ou abiótico imediato, tá? Alguns alunos me mandaram que viram uma correção, um pré-gabarito, enfim, que eles colocaram como alternativa letra B, abolição da motilidade do tônus muscular, mas tá errado, tá? Eu tratei isso em aula com vocês, fiz até um esqueminha, ó, dos fenômenos abióticos imediatos que tava no slide 5, coloquei a perda da consciência, a midríase, ausência de pulso, e tava aqui, ó, supressão do tônus muscular. E nos consecutivos, olha só, algor, rigor e livor, a mancha verde abdominal, os espasmos, enfim. Inclusive, no aulão, eu falei para vocês gravarem o quê? A palavrinha lar, que se referia aos principais fenômenos abióticos consecutivos, que foi o que foi cobrado, tá? Ó, livor, hipóstase, algor, temperatura corporal e rigor, rigidez cadavérica. Nesse caso, eles falaram em esfriamento do cadáver, tá? Portanto, pessoal, tá aqui, ó, algor, ok? Então, a alternativa correta é a letra A. Pessoal, questão de número 46. Assinale a alternativa que apresenta um dos sinais iniciais do processo de putrefação cadavérica, causado pela produção de gás das bactérias intestinais. Aí, essa também parece que viram algumas correções, enfim, que falaram que era bolhas epidérmicas abdominais. E eu falei que era mancha verde abdominal, tá? Então, olha só. Tratei com vocês também o período da coloração e coloquei aqui, ó. Percebam que a questão pergunta sinais iniciais do processo de putrefação. E aí eu falei com vocês das fases da putrefação, de coloração, o período cromático, o período gasoso, o cólico ativo e a esqueletização. A mancha verde abdominal, ela tem início aproximadamente após 18 horas do óbito, tá? Então tá aqui, ó, mancha verde. E eu ainda falei para vocês que a mancha verde abdominal, ela começa no tórax em recém-nascidos e afogados.
apagados, tá bom? Nos demais, a mancha verde abdominal. E aí, o período gasoso que eu tenho o surgimento das flectenas e a enfisema putrefativo, tá bom? Que olha só, surge entre 48 e 72 horas. E aí, eu trouxe até aqui a nossa Bíblia, o nosso Genival Veloso França, tá? Que eu vou ler para vocês o que ele diz. Olha só, tá aqui, deixa eu ver, ó. A localização da mancha verde na fossa ilíaca direita é explicada devido ao fato de o seco ser a parte mais dilatada e mais livre do intestino grosso, e ainda por ser o segmento no qual se acumula, presta atenção, a maior quantidade de gases, e finalmente porque é a parte que fica mais próxima da parede abdominal. O aparecimento dessa mancha em nosso meio surge entre aproximadamente 20 e 24 horas depois da morte, tá? Existe uma diferença aí entre autores de se considerar, mas há aproximadamente 18 horas. Então, pessoal, olha só, a tonalidade verde enegrecida dos tegumentos é responsabilizada pela formação do hidrogênio sulfurado, que se vai combinar com a hemoglobina, dando a sulfometahemoglobina, tá bom? Então, pessoal, você viu que ele está dizendo que se acumula a maior quantidade de gases. Portanto, mancha verde abdominal, a nossa alternativa de letra E. Galera, 47. A rigidez cadavérica não se restringe apenas ao diagnóstico de morte, mas também diz respeito à determinação do tempo aproximado da morte. A respeito da rigidez cadavérica, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, essa daqui você tinha que assinalar, aqui estava errada. Por eliminação, eu acho que vocês conseguiram chegar à alternativa, tá? Foi um pouquinho mais complicada, mas dava para vocês entenderem. Olha só, a primeira que fala pela lei de Nisten, a rigidez se manifesta em primeiro lugar nos músculos da face e do pescoço, seguindo membros superiores, tronco e membros inferiores. Ok, tratei isso daqui com vocês, ó, em sala de aula, tá no slide 21 da parte de tanatologia forense, ok? Então, ó, rigidez cadavérica, face, nuca e mandíbula, membros superiores, músculos tóraco-abdominais e membros inferiores, ok? Pessoal, segunda, a rigidez cadavérica desaparece com o início dos fenômenos putrefativos. Isso mesmo, desaparecimento ocorre na mesma ordem de aparecimento. Flacidez muscular se instala após 36 a 48 horas do óbito, tá? A flacidez total. Então, a próxima. A rigidez é um fenômeno físico-químico em um estado de contratura muscular, devido à ação dos produtos catabólicos do metabolismo do tecido muscular. Perfeito, tá, pessoal? E aí, a letra D, olha só, que foi a dada como correta. A rigidez cadavérica é o resultado de muitos fatores, entre eles o excesso de oxigênio celular. Como ele estava pedindo a incorreta, aqui ele falou excesso de oxigênio celular, tá? E tá errado, por quê? Porque nós temos a cessação da respiração e aí vai reduzir a taxa de concentração de oxigênio celular. Logo, nós vamos interferir diretamente na produção do ATP, que é formado pela bomba de sódio e potássio, mais especificamente nas cristas mitocondriais. E em decorrência disso, o que acontece? Nós vamos ter, né, o acúmulo dos ácidos láticos, enfim. Então, essa daqui tá errada, ok? E aí a E, que teve gente que ficou em dúvida, tá? Por conta dessa palavra, coagulação da miosina. Então, ó, a teoria química de Brucker e Koenig atribui à rigidez cadavérica a coagulação da miosina das fibrilas do músculo. Então, pessoal, nos músculos, lembra, nós temos a actina e miosina, e no processo de contração, o que acontece? A actina, ela desliza em cima do filamento de miosina, ok? E realmente essa daqui está correta. Portanto, eu tenho, né, como alternativa dessa questão, eu tinha que assinalar a errada. Então, a letra D é a nossa alternativa, ok? Bom, pessoal, questão de 48, olha só. Essa daqui no começo a gente falou, mas é de biologia, enfim. Mas no tópico 9 do edital de vocês, tá escrito regiões anatômicas. Aí, 2 pontos, nomenclatura. E ele cobrou exatamente a nomenclatura. Então, assim, realmente não cabe recurso aqui, tá? No primeiro momento eu falei, realmente é de biologia, anatomia e tal. Mas aí eu peguei o conteúdo programático que a OCP disponibilizou e tá lá no tópico 9 de medicina legal. Regiões anatômicas, nomenclatura. Então, tá certo, essa daqui não cabe recurso, tá? Então, ó, anatomia do abdômen. Realmente, ela começa com a pele.
A pele, eu tenho a epiderme e a derme, e aí eu tenho a hipoderme, abaixo da epiderme e da derme, tá? A hipoderme, ela também pode ser chamada como tela subcutânea, ok? E aí eu tenho a fáscia profunda, que ela fica acima dos músculos, o peritônio e, por fim, os órgãos abdominais. O peritônio que vai proteger aqui os órgãos abdominais, ok? Então, letra A é a nossa alternativa. Aqui, ó, ele inverteu, tá bom? A face, ela fica em cima dos músculos. Eu até comentei na musculatura que nós temos o tensor da fascia lata localizado na perna, que vai dar essa sustentação para o quadríceps, enfim, comentei disso com vocês, tá? Então, aqui inverteu também a fáscia pela tela e aqui o peritônio pelos músculos, tá bom? As demais, então, também estão erradas em decorrência disso que eu já discuti com vocês. Questão de número 49. O corpo humano é sustentado pelos ossos, dentre eles o da coluna vertebral. A estrutura anatômica entre as vértebras, que funciona como coxins lubrificados e prefere o desgaste desses ossos, denomina-se disco intervertebral. E olha só, não é cartilagem hialina, tá, pessoal? É disco intervertebral. Ele perguntou o nome da estrutura anatômica, ok? Então, pessoal, olha aqui. Tratei com vocês no slide 13 de sistema muscular e esquelético. Olha aqui, ó. As vértebras, e entre as vértebras eu tenho o quê? O disco intervertebral, que é formado por cartilagem hialina e muito colágeno, ok? Função, resistência e proteção contra choques mecânicos. Então, falei com vocês isso aqui em aula. Pessoal, questão de número 50, tá? Muita gente ficou em dúvida, é uma questão específica mesmo, ó, do Conselho Federal de Medicina, da resolução, né, do CFM, dispondo sobre os novos critérios de constatação de morte encefálica. De acordo com essa resolução, os intervalos mínimos entre duas avaliações clínicas e eletroencefalográficas necessárias para a caracterização de morte encefálica são definidos pelo, galera, idade da vítima, tá? Eu tratei com vocês o conceito de morte natural, de morte violenta, enfim, morte aparente, todos esses conceitos. Realmente, essa parte aqui dessa resolução em específico, nós não tratamos. Ah, dá para pedir recurso? Pessoal, assim, ele tá falando de uma constatação de morte natural. E o edital, ele pediu o conceito de morte natural. Então, se quiserem entrar, ok. Mas, por quê? Simplesmente porque aqui ele tá falando dessa resolução sobre a caracterização de morte encefálica, tá? Mas, assim, não sei, porque, ó, na resolução do CFM, tá bem certinho. Eu coloquei a resolução aqui para vocês, tá? E no artigo 1º, ele já traz: a morte encefálica será caracterizada através da realização de exames clínicos e complementares durante intervalos de tempos variáveis, próprios para determinadas faixas etárias, ou seja, a idade, ok? Galera, questão de número 51. A traumatologia ou lesonologia médico-legal estuda as lesões e os estados patológicos imediatos ou tardios, produzidos por violência sobre o corpo humano, tratando também das diversas modalidades de energias causadoras desses danos. Conforme a traumatologia, a lesão causada pela ação de um instrumento perfurante, um exemplo, a chave de fenda, em abdômen é de energia de ordem mecânica, tá? Tratei com vocês isso em aula no slide 3. Os instrumentos, né, de energia de ordem mecânica. Então, tratei com vocês os instrumentos e todas as lesões provocadas por eles. E ele perguntou lá do perfurante, ok? Pessoal, também falei no aulão. Inclusive, diferenciei os de ação simples para o de ação composta ou mista. Falei com vocês a nomenclatura de cada um deles e também as lesões provocadas por esses instrumentos de ação mecânica, ok? Pessoal, 52. Durante a necrópsia de uma mulher branca com aproximadamente 24 anos, foram observadas na inspeção cadavérica externas várias equimoses violáceas na face, em regiões orbitárias, apresentando fratura em alguns elementos odontoides, ou seja, nos dentes. Face congesta, múltiplas placas de escoriação semilunar na face anterior lateral direita do pescoço, equimoses e escoriações pardo-avermelhadas na face posterior dos antebraços, tá? Pelos vestígios apresentados, as circunstâncias do crime indicam que a morte se deu por esganadura e ação contusa com possibilidade de defesa da vítima, tá? As demais, olha só,
estão erradas. Por quê? Eu tratei com vocês sobre as lesões de defesa, o slide 15 da aula. Lesões comuns de aparecerem no antebraço, nas mãos, no pé, no ombro, no dorso. E olha só, a vítima, num ato de desespero, tenta se proteger das agressões, ok? E aí falei também sobre as escoriações unguiais, no slide 23, e tratei com vocês em asfixia mecânica, no slide 13, a esganadura. Então, olha só, não tem a presença de sulco, nos locais nós temos o quê? As estigmas unguiais. Beleza? E no aulão também coloquei aqui um resumão para vocês da esganadura, quando nós temos a ação das mãos do agressor contra o pescoço da vítima. Aí eu não tenho a presença do sulco, mas eu tenho a presença das estigmas unguiais. Galera, então é isso que eu tinha para falar para vocês, dos comentários. Qualquer coisa eu fico à disposição para ajudá-los. Se quiserem fazer o pedido para alguma das questões, né? Acho que é no dia 27 e no dia 28, a partir da meia-noite, né? Do dia 27, que vai estar disponível para fazer o recurso. Eu fico à disposição. Parabéns para os alunos. O desempenho de vocês foi sensacional, foi motivador. Eu e o Thiago estamos muito felizes. E é isso, né? Polícia e perícia é isso daqui. Então, pessoal, até a próxima. Logo, logo tem comentário aí de criminalística para vocês. E comenta aqui, foi bem, foi mal, o que você errou. Qualquer coisa, estamos à disposição para você alavancar nos seus estudos. Até a próxima.